Então Malaquias capítulo 3, verso 8 pergunta: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Gente, quando nós começamos esse ciclo de palestra, pastor Marcão, houve gente que disse que se nós continuássemos pregando sobre esse assunto, a igreja esvaziaria, a igreja iria embora. Mas, irmãos, nós temos no nosso coração o mesmo temor que havia no coração do pastor John Hus, um dos precursores da Reforma Protestante, que disse que eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Então aqui, irmãos, na Oceânica, os irmãos que já estão há mais tempo e nos conhecem, sabem que nós não evitamos nenhum assunto, não deixamos de tratar nenhum assunto. Nós não estamos preocupados em ficar mimando aqueles que não querem compromisso, não queremos ficar pagiando aqueles que não querem efetivamente ser tratados. Aqueles que querem, nós vamos até o inferno com eles para tirá-los de lá. Mas aqueles que não querem compromisso, também não devem esperar nenhum tipo de compromisso da nossa parte para com eles. Então, o que nós observamos? Nós observamos justamente o contrário. A igreja tem enchido nos últimos fins de semana. Então acho que a gente vai continuar pregando sobre isso por mais algumas semanas. Ver se a gente passa a barreira dos 1000. Sabe como é que a gente vem orando por ela há muito tempo? Mas brincadeiras à parte, a igreja vem crescendo mesmo. Nessas últimas semanas, mais irmãos têm se chegado. Mas, gente, assim, eu louvo de todo o meu coração pela vida dos irmãos, que me parece ser a grande maioria entre nós, que tem entendido que Deus quer tratar isso conosco e tem buscado se acertar também nesse aspecto da sua vida com o Senhor. Então, alguns eu sei que ficam preocupados com os visitantes, com aqueles que estão há pouco tempo na igreja, o que eles vão pensar. Gente, eu vou revelar uma coisa para vocês. Eu cheguei a pensar em colocar uma cadeira na frente dessas caixas de coleta e ficar observando a oferta que as pessoas trazem aqui. Seria muito rude, seria muito grosseiro, seria constrangedor. Mas Jesus fez isso. Olha o que a palavra diz. Marcos capítulo 12, versos 41 diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. A história da viúva pobre que deu tudo não é uma parábola, é um fato, é uma realidade. Jesus colocou uma cadeira em frente ao lugar onde as ofertas eram feitas e ele ficou observando as pessoas que iam ali e a oferta que elas ali colocavam. E foi nesse contexto que ele disse: aquela viúva deu tudo, ela tinha 2 moedas, e entregou as 2 moedas que ela possuía. Então, gente, eu não quero ter um jeito de tratar desse assunto que seja politicamente correto no século 21. Eu quero tratar desse assunto da maneira como a Bíblia trata, da maneira como Jesus trata, de uma maneira sincera, clara e transparente. Agora, não fiquem preocupados, pelo amor de Deus, eu não vou colocar nenhuma cadeira aqui, não vou ficar observando ninguém entregar suas ofertas. É só para dizer aos irmãos que às vezes os conceitos que nós fazemos a respeito de alguns assuntos pode estar muito diferente daquilo que a Bíblia diz e do próprio comportamento de Jesus. Então, se você puder, mais uma vez, abra sua Bíblia, agora num profeta do Antigo Testamento chamado Ageu. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso 2. Ageu, o 5º livro de trás para frente do Antigo Testamento. Não, Ageu, Zacarias e Malaquias. É o 3º livro de trás para frente no Antigo Testamento.
Então o texto de Ageu diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Percebe o que acontece? O povo pensava, ainda não chegou o tempo de eu investir na casa de Deus. Ainda não temos o suficiente para o nosso dia a dia, para a minha vida particular, nossas vidas ainda não estão suficientemente confortáveis, não acumulamos o patrimônio que pretendemos, temos outras prioridades, enfim, alguma coisa se passava no coração daquelas pessoas que elas diziam, dentro das nossas prioridades, ainda não está investirmos na casa de Deus. Então, Deus lhes repreende e diz, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? E depois Deus vai dizendo as consequências que o povo sofre por estar agindo assim. Então vejam o seguinte, Deus não os repreende porque eles moram em casas de fino acabamento, mas Deus os repreende por eles morarem em casa de fino acabamento, enquanto a casa de Deus está em ruínas e destruída. Deus não os repreende por eles morarem em casas de fino acabamento, mas Deus os repreende por eles morarem em casas de fino acabamento, enquanto a casa de Deus não é suprida. A repreensão não se dá porque eles moram bem, mas a repreensão se dá porque a prioridade de investimento deles estava errada. O que foi reprovável foi o fato deles terem priorizado o seu conforto pessoal em detrimento da obra de Deus. Gente, vou compartilhar com vocês a minha experiência. Eu me converti no meio da faculdade, eu não tinha mesada, mas de tudo que porventura passasse pela minha mão, eu separava os 10% e dava para o Senhor. Era estudante, gente, era uma vida assim muito difícil, muito complicada, muito restrita, com muita carência de muitas coisas. E assim, eu me converti no meio da faculdade e os 2 anos finais do meu curso foram assim. Nesse tempo, eu era absolutamente fiel na entrega dos meus dízimos. E eu era, dentro do possível, generoso nas ofertas. Eu me lembro que como estudante, e em meio a toda essa dificuldade, eu me comprometi e arquei com uma contribuição equivalente, se não me engano, a cerca de 12 metros quadrados do terreno em que a Igreja Betânia hoje está instalada. Então, eu era estudante, ganhava muito pouco e era fiel. Aí, fiquei 1 ano desempregado quando eu me formei. Meu sonho era ter um emprego. Orava insistentemente por isso. Orava, jejuava, clamava a Deus. Então, depois de um pouco mais de 1 ano, eu passei num concurso para a Marinha e me tornei engenheiro da Marinha. O que aconteceu agora? O meu salário cresceu bastante. E aí, como o meu salário cresceu bastante, agora 10% do que eu ganho parecia muito. E eu passei por um conflito nesse momento. Engraçado, eu estava desempregado, era fiel, orava e jejuava pedindo um emprego para Deus melhorar a minha situação. Jesus ouviu, me deu um emprego muito bom. E agora eu fiquei, que estava com um salário razoável, fiquei em crise na hora de dar o meu dízimo, de devolver o meu dízimo. Gente, o ser humano é terrível. Aí, por ocasião dessa situação que eu contei, eu ouvi de fato uma pregação de um pastor em que ele disse: se você tem crise em entregar o seu dízimo com fidelidade, porque acha que o valor é alto, vamos orar para que Deus abaixe os seus rendimentos até o valor que você se torne fiel. Gente, a minha crise passou na hora.
Passou na hora. E eu entendi que o dízimo é uma medida justa. Quem ganha pouco dá 10% do pouco. Quem ganha muito dá 10% do muito. Mas todos dão a mesma coisa, 10%. Se você também acha que o que ganha muito, gente, a gente pode começar a orar por isso. Não se preocupe. No entanto, olha só, o que é muito e o que é pouco? Você concorda que é algo absolutamente relativo? O que é muito para um é pouco para outro. O que é pouco para um talvez seja muito para outro. O que é muito para você? Ter uma casa, Avenida Central, na região oceânica, ter um carrinho, uma roupa tal que você gostaria de ter, de comprar. Em 2010, nós recebemos aqui na igreja o coral Watoto, daquelas crianças africanas, órfãos da guerra e órfãos da AIDS. Eles ficaram distribuídos em grupos pelas casas de irmãos da igreja, e um grupo ficou lá em casa. Depois que eles chegaram, se ambientaram, sentamos na mesa para tomar um lanche, e todos esses grupos tinham um adulto responsável. Então, o adulto responsável deles, lá do coral, um irmão africano, de Uganda, ele na mesa lá de casa, ele falou: muito obrigado por nos hospedar. Se algum dia você for em Uganda, você tem uma casa lá para ficar. O tio oferecendo a sua própria casa. Aí um menininho falou alguma coisa que eu não entendi, perguntei para o tio o que ele tinha falado, e o tio disse: ele está dizendo que agora ele tem uma cama, e se você for em Uganda, você pode dormir na cama dele. Então, gente, observa só, o que é muito, o que é pouco. Você sabia que quase 1 bilhão de pessoas hoje, ao redor do mundo, vai se deitar com fome, porque não teve absolutamente nada para comer no dia de hoje? Você sabia que hoje existem 500 milhões de pessoas que simplesmente não têm água para beber? Não é não tem água encanada. Muita gente aqui perto não tem água encanada, é não tem água para beber. A gente falou no retiro que mais da metade da população mundial, ou seja, quase já 4 bilhões de pessoas, vive com menos de R$6 por dia. Se você ganha R$1.800 por mês, você ganha 10 vezes mais do que o salário médio de todas as pessoas desse planeta. Gente, o que impressiona a gente? O fato de nós termos tantas coisas em relação às outras pessoas, ou o nosso coração ser constantemente insatisfeito. Veja, quando deixamos de contribuir, não fazemos porque de fato não temos como fazê-lo. Mas quando deixamos de contribuir, nós deixamos porque não priorizamos isso em nossas vidas. Gente, se nós compararmos a nossa igreja com a maioria da população mundial, eles nos olham como uma igreja extremamente, mas extremamente rica. Um pastor escocês que viveu no século XIX, morreu ainda muito jovem, aos 29 anos, chamado Robert Murray McCain, num dos seus sermões, ele disse: estou preocupado com os pobres, mas estou ainda mais preocupado com você. Não sei o que Cristo dirá a você naquele grande dia. Temo que muitos que me ouvem saibam bem que não são cristãos, porque não amam a generosidade. Doar muito e de modo liberal, não de má vontade, exige um coração novo. O velho coração daria preferência a entregar sua força vital do que entregar seu dinheiro. Ah, meus amigos, aproveitem seu dinheiro, façam o máximo que for possível com ele, aproveitem o mais rápido possível, pois tenho uma coisa a lhes dizer: vocês serão mendigos por toda a eternidade. Sermão pregado no século XIX. Francis Chan, o pastor da igreja da Pedra Angular na Califórnia, ele observou o seguinte: a realidade é a seguinte:
reconheçamos ou não a nossa prosperidade, ser rico é uma séria desvantagem em termos espirituais. O profeta Oséias, capítulo 13, verso 5 diz, o Senhor diz: eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, vocês ficavam satisfeitos. Mas quando vocês ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Gente, era exatamente isso que eu sentia lá atrás. Foi exatamente isso que Deus precisou tratar no meu coração. Quando eu estava desesperado, eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu, me socorreu. E aí a tendência do nosso coração é nos esquecermos dEle. Quantas pessoas já vimos aqui nas reuniões de quinta-feira clamando por uma porta que lhe seja aberta, por uma bênção, um emprego, uma melhoria, promoção, negócio, etc. Deus ouve, se compadece, dá, nunca mais vemos a pessoa, nunca mais nos encontramos com ela. Estou disposto a contribuir financeiramente com a igreja, desde que isso não altere o meu padrão de vida. Esses dias eu tive conversando com um jovem empresário, amigo meu, e ele falou que a grande pergunta que a gente precisa responder é: qual é o meu maior medo? Qual é o seu maior medo? Você tem medo de ficar desempregado? Você tem medo de passar necessidade? Você tem medo de ficar desamparado no futuro? Então considere o seguinte: você conhece o milagre da multiplicação dos pães, em que Jesus chama os seus discípulos, pergunta: o que vocês têm? Eles disseram: 5 pães e 2 peixinhos. Então o Senhor pega os pães, os peixes, ora, agradece a Deus, manda que os seus discípulos comecem a distribuir e repartir. E se eles tivessem guardado aquilo para o futuro deles? E se ao invés de obedecer o Senhor, se os seus discípulos tivessem guardado o pão, com medo de faltar pão no dia seguinte, ou peixe no dia seguinte? Gente, quando nós olhamos a história dessa maneira, nós vemos claramente, não há dúvida, se eles tivessem feito isso, teria sido uma decisão extremamente egoísta e infeliz. Mas, gente querida, parece que é exatamente isso que nós fazemos quando deixamos de ser fiéis na entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Deus tem sido tão bondoso para conosco. Deus tem nos dado muito mais do que de fato precisamos, enquanto outros estão desesperados, morrendo por causa da falta de um pãozinho. Mas quando nós libertamos o nosso coração da avareza e passamos a entregar nossos dízimos e ofertas com fidelidade, nós então começamos a contemplar que de fato o Senhor tem sido tão abundante conosco, Ele tem nos suprido de maneira tão ampla. E seria triste demais se nós retivéssemos isso para nós apenas. Francis Chan, pastor que citei há pouco, relata que ele, em certo momento, falando desse assunto, um irmão da sua igreja tomou uma decisão radical. E o irmão falou: pastor, vou vender a casa e vou dar oferta para a igreja. E o pastor ficou meio não sabendo como lidar com aquilo, tentando demover o irmão da sua decisão, mas ele estava decidido. E ele falou: não, vou vender a minha casa. Vendeu, deu oferta para a igreja e disse: olha, eu vou ter uma casa muito melhor no céu. Não fará a menor diferença o lugar onde morarei durante a vida aqui na terra. Aí você pensa, o Henrique está contando essa historinha para comover o nosso coração, para quando chegar na hora da oferta, a gente está comovido e dá uma oferta boa para a igreja. Meus irmãos, esse exemplo que eu contei, que aconteceu lá nos Estados Unidos, que é um fato real, ele tem acontecido aqui entre nós. É que talvez você não saiba, mas ano passado,
num certo momento, o Roberto veio aqui e falou: gente, olha só, vocês estão vendo 3 aparelhos de ar-condicionado desligados aqui? Eles estão desligados porque nós não conseguimos os equipamentos necessários para suprir essa demanda de energia. Não podemos colocar ar-condicionado no Oceânica Kids porque as nossas instalações aqui não permitem. Precisamos fazer obra, precisamos de equipamento, precisamos de instalação. E o valor é X. Me lembro que era um valor alto na ocasião. Uma viúva procurou a gente depois disso dizendo: olha, eu senti no coração o desejo de dar isso de oferta para a igreja, e eu quero patrocinar essa obra. Se esse verão, para nós aqui, foi mais ameno que o verão de 2014, se as nossas crianças hoje já podem ter ar-condicionado durante o tempo que elas estão no Oceânica Kids, é porque Deus tocou no coração de uma viúva que se comprometeu, que entendeu que o chamado era para ela e contribuiu. E estamos aqui usufruindo da bênção que veio através da irmã. No retiro de 2014, o Roberto também falou sobre a campanha do metro quadrado. A situação na ocasião era difícil e a gente não vislumbrava um futuro muito tranquilo. Quando nós chegamos do retiro, uma outra viúva me procurou e falou: eu quero vender a minha casa porque nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos deu de adquirirmos esse terreno. Eu quero vender a minha casa para que nós não corramos o risco de perder a oportunidade de adquirirmos esse terreno que a igreja está. O conselho se reuniu, conversou, discutiu para cá, para lá, achou que ainda não é o momento de fazermos dessa maneira. Gente, eu posso garantir a vocês que nenhuma das 2 viúvas deu do que lhe sobrava. Nenhuma deu porque não tinham onde colocar tanto dinheiro que tinham. Eu não vou citar seus nomes aqui para que elas recebam o seu galardão diretamente das mãos de Jesus. Mas eu estou contando essa história para vocês, para muitos de nós percebermos que enquanto nós fechamos o nosso coração para que esse assunto seja tratado por Deus em nossas vidas, Deus está usando viúvas entre nós. Alguma coisa precisa ser feita, irmãos. Bem, vamos passar às aplicações. Primeira aplicação. Lembra das passeatas de 2013? Lá era por 20 centavos. Mas não pode ser essa a nossa motivação. Não é por 20 centavos de real, nem por $1 milhão. Não pode ser por dinheiro. Só vale a pena viver se nós tivermos um motivo para morrer. Viver só vale a pena se nós tivermos um ideal que seja digno de entregarmos nossas vidas por Ele. Percebeu? Você concorda? Pô, você vai viver para quê? Para comprar uma casa bonitona, para ter uma vida confortável, dizer que tem um carro melhor que o seu vizinho, para dizer que você é bonitão ou bonitona ou qualquer coisa. Qual o sentido da sua vida? Acumular, ter dinheiro, viver bem, ser feliz, buscar a própria felicidade? Qual a razão da sua existência? Gente, só vale a pena viver se você tiver um bom motivo para morrer, para dar a sua vida por Ele. Olha só, o tal do George Bernard Shaw, que foi dramaturgo e romancista e jornalista irlandês, e eu acho que esse cara nem foi cristão, pelo menos eu não consegui descobrir nenhuma referência a isso na vida dele, fez essa afirmação: essa é a verdadeira alegria da vida,
ser usado para um propósito que a pessoa reconhece como algo de grande valor, ser uma força da natureza, em vez de uma criatura mesquinha, egoísta, cheia de reservas e queixumes, reclamando porque o mundo não se dá o trabalho de fazê-la mais feliz. O propósito da vida, gente, não pode ser esse. Nós temos que ser, como ele diz aqui, olha, uma força da natureza. Nós temos que ser usados por um propósito que com certeza é muito mais nobre do que buscar a sua mera felicidade, acumular um patrimônio. Então, quando nós lemos a respeito dos cristãos do Novo Testamento, Atos capítulo 4, verso 34, o texto bíblico relata: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que é a maneira correta de entregar seus dízimos e ofertas. E a liderança da igreja que tem a responsabilidade de administrar, é a liderança da igreja que centraliza os pedidos, as necessidades, que sabe melhor do que a igreja aonde esses recursos devem ser efetivamente priorizados e distribuíam segundo a necessidade de cada um. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Possuíam terras, casas, as vendiam e traziam o dinheiro da venda. Por que eles agiam assim? Não foi por 20 centavos, nem por $1 milhão, mas Israel aguardava o Messias há séculos. O Messias finalmente veio, morreu por amor e ressuscitou da morte ao terceiro dia. Jesus começou seu ministério dizendo: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino de Deus chegou, gente. O reino de Deus está entre nós. Há uma mensagem a ser pregada. Jesus diz: olha, gente, eu vou para junto do Pai, vou preparar lugar para vocês, mas vou voltar para buscá-los. Durante esse tempo, implantem o reino de Deus, propaguem a mensagem. Meus irmãos, receber essa incumbência de Jesus já seria privilégio demais. Então, diante daquilo que o Senhor lhes propõe, qualquer coisa que pudessem usufruir desse mundo não teria o menor significado. O brilho desse mundo, para eles, não tinha mais nenhum fulgor. Estamos falando do reino de Deus, do céu, da volta de Jesus. Que preço essas coisas têm? Estamos falando de salvação, libertação, cura, transformação. Como pagar por essas coisas? Entendem? Não é por dinheiro, é por um ideal, é por uma visão muito mais gloriosa do que todos os nossos sonhos juntos seriam capazes de imaginar. Se Deus derramou tão grande graça sobre a minha vida, como eu posso ser mesquinho com a sua obra? Se Deus de fato mudou minha vida e hoje eu sou uma nova criatura, como eu posso pensar em não contribuir para que essa obra alcance muitas outras pessoas? Eu quero que meus filhos, netos, todas as crianças da igreja cresçam ouvindo falar de Jesus e suas maravilhas, sabendo que se isso acontecer, isso vai fazer com que mesmo quando eles ainda forem idosos, velhos, que eles permaneçam no caminho de Deus. Gente, se eu tenho convicção de que a igreja de Jesus é a única instituição na face da terra que
tenha uma mensagem de esperança para esse mundo caído, para esse mundo perdido, como eu posso pensar em não contribuir? Ora, irmãos, eu sou cristão e eu quero agir como Jesus. Segunda aplicação: estabeleça as prioridades de acordo com o que a Bíblia ensina. Se lembra? Deus não os repreendeu em Ageu porque eles moravam em casas boas, mas Deus repreendeu porque eles moravam em casas boas, enquanto a casa de Deus não tinha recursos. Então, num contexto em que Jesus está falando de dinheiro e das preocupações da vida, ele diz, vejam, Jesus está falando de dinheiro, Jesus está falando com as preocupações legítimas em relação ao futuro. Então, em meio a essa conversa, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Querer ganhar dinheiro, desejar prosperar, aumentar seu patrimônio, dar uma vida melhorzinha à sua família, não é necessariamente pecado. Deixar de usar essas coisas para a glória de Deus, com certeza é. Querer melhorar a casinha, trocar seu carrinho de vez em quando, fazer uma viagem de férias, não é pecado, não é pecado. Agora, fazer essas coisas com o dinheiro que você deveria ter entregue de dízimo na igreja, aí com certeza é. E não conte com a bênção de Deus nessas ocasiões. Agora, gente, priorize essa questão no seu coração. Priorize o dízimo no seu orçamento doméstico e viva em paz com os seus sonhos. Seja fiel na parte que cabe ao Senhor e nas demais. Ainda que nós tenhamos que prestar satisfação a Deus, você pode dormir tranquilo, contando que Ele vai dirigir sua vida e que Ele vai lhe abençoar. Jesus conta uma parábola e pergunta aos seus discípulos: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se nós não somos fiéis nas riquezas, no dinheiro desse mundo que nós vivemos, material, que é chamado de ímpio, como que as riquezas celestiais nos serão confiadas? Então vejam, esse texto de Lucas 16, ele lá no versículo 13, ele termina com Jesus dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele não diz vocês não devem servir a Deus e ao dinheiro, mas vocês não podem servir aos dois. É impossível, não tem como servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. A quem você escolhe servir? E a terceira aplicação, a gente vai encerrar com essa aplicação, inspirada no Salmo 34, verso 8, que diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Irmãos, o Salmo é bonito. Colocar esse versículo em prática talvez seja mais complicado. Provar o Senhor, confiar, entregar e esperar são coisas que talvez demandem uma maturidade, um compromisso mais forte do nosso coração. E a terceira aplicação que eu quero propor para vocês é essa: prove e veja como o Senhor é bom. Nesse momento que nós estamos encerrando essa série de palestras sobre esse assunto, eu quero propor um desafio à igreja. O desafio vai se dividir em 3 etapas.
Primeiro lugar, faça um inventário da sua vida hoje. Avalie como está a sua vida pessoal com Deus, seu relacionamento com Deus. Avalie como está a sua família. E avalie até mesmo como está o seu patrimônio hoje, 15 de março de 2015. Primeira etapa do compromisso. Segundo, disponha o seu coração a levar a vida cristã a sério e comprometa-se a devolver pelo menos os 10% que pertencem ao Senhor fielmente durante um ano. Um ano sendo fiel, experimentando, provando, vendo se de fato o Senhor é bom, se de fato o Senhor é fiel. Item 3, marque o dia 15 de março de 2016, daqui a um ano, em sua agenda. E nesse dia, refaça o seu inventário. Meus irmãos, eu afirmo para vocês, sem o menor constrangimento no meu coração, vocês vão se surpreender com o que Deus fará na vida de vocês. Eu contei um pouco do que Deus tem feito na minha vida e na vida de Fátima lá no retiro. Não tem como repetir agora. Mas quando nós olhamos o tempo em que decidimos abrir mão de uma série de coisas, nos comprometendo cada vez mais com o reino de Deus, hoje nós olhamos para trás e falamos assim, não tem explicação, nós não sabemos dizer o que acontece, a não ser que Deus de maneira sobrenatural tem nos sustentado, tem nos provido e tem nos dado muito, mas muito mais do que nós poderíamos pedir ou mesmo imaginar. Coloque o Senhor à prova, experimente a fidelidade de Deus, assuma esse compromisso, faça esse desafio e vamos ver o que Deus vai fazer em nossas vidas. Vamos fazer uma oração? Senhor amado, o Senhor tem cuidado de nós, zelado por nós e agora trabalhado nesse assunto nas nossas almas. Então queremos colocar esse desafio no teu altar, Senhor. Queremos provar o Senhor, experimentar, ver se de fato o Senhor é fiel. Então queremos fazer a nossa parte. Ajuda-nos, porque o nosso coração é fraco e podemos, em muitos momentos, colocarmos dúvidas a respeito de muitos assuntos. Mas, Senhor, é sobre a Tua palavra que nós queremos assumir esse compromisso. Palavra de um Deus fiel, bondoso e cheio de misericórdia. Então, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis naquilo que o Senhor tem demandado da gente. E permita que cada vez que o Teu povo se levantar ou de alguma maneira apresentar ao Senhor seus dízimos e suas ofertas, permita que seus corações se encham de alegria, gratidão e regozijo. Então, colocamos tudo que foi dito ao longo das últimas semanas na Tua presença e pedimos que, pelo Teu Espírito, o Senhor aplique essas palavras aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.